Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função satélite e mais algumas funções aí do Retevis RT3S com o OpenGD77 no projeto Alpha, tá? É claro que a gente não vai entrar em detalhe aqui de operação do satélite, porque isso já é de conhecimento aí de todos, né? E tem muitas informações também já disponíveis aí na dvbrasil.com.br sobre a função satélite. Aqui nós vamos mostrar quais são os programas e como você instala no RT3S a função satélite, tá? Quais são os programas importantes aí para você instalar, tá bom? Bem, antes disso, não se esqueça de se inscrever e divulgar o canal P4BLA no YouTube. A sua participação e a indicação de novos colegas fortalece o radioamadorismo e ajuda a todos. Como eu disse, né, a função de operação via satélite é um hobby muito antigo, né? Muita gente já utiliza aí o satélite. Na verdade, você tem que estar com uma boa antena. Geralmente se opera em FM, VHF e UHF. Você, em determinado horário, em determinada direção, você vai apontar a antena e vai fazer contato com o satélite, tá, que está em movimento. E esse satélite ele tem um transceptor, tá, ele recebe numa frequência e transmite na outra, e você consegue fazer contatos, utilizar esse satélite como se fosse uma repetidora. É claro que são espaços curtos de tempo, né? O satélite está em movimento e você tem um tempo assim muito pequeno para falar. Mas é uma emoção, é um hobby, é uma atividade. Como você tem muitos satélites circulando aí, você tem a opção aí de falar várias vezes, né? Então o software do OpenGD77 instalou aí uma forma, né, de você, a partir do GPS do rádio, o GPS do rádio faz a localização, daí você baixa uma lista de satélites, né? Esses satélites são plotados, tá? Você ajusta o teu rádio aí para a tua posição, teu horário, né? E a partir daí, a partir desse horário, o TC, você consegue saber exatamente quando que o satélite vai estar passando mais próximo de você e quando você pode tentar fazer contato. Você tem a ISS, que é a Estação Espacial. Você tem diversos satélites aí que circulam em volta da Terra. A gente não vai fazer esse teste aqui, até porque isso você precisa de muito tempo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês quais são os programas que estão disponíveis, né? E o que você precisa fazer, o que você precisa instalar para ter essa facilidade aí em funcionamento, tá bom? É claro que existe uma série de questões técnicas quando você está falando a longas distâncias, né? Apesar de ser um satélite de baixa órbita, ele está a 200, 300 quilômetros de altura e isso acaba criando um efeito Doppler. Mas o programa, ele automaticamente vai fazendo as correções de frequência, vai fazendo todos os ajustes necessários e você consegue aí efetivamente com a potência bem baixa fazer o QSO aí utilizando o satélite, ok? Então vamos dar continuidade ao vídeo. Bem, quanto às faixas de frequência, a exploração de satélite já deve ser realizada somente naquelas atribuídas ao serviço satélite destinado a serviços compatíveis com a aplicação que se deseja desenvolver. No que se refere a CubeSats, caso utilize faixa de serviço de radioamador, devem ser destinados ao treinamento próprio, intercomunicação e investigação técnica levadas a efeito por radioamadores devidamente autorizados.
Não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial para atender essa demanda. A Anatel criou um manual, tá? Então, o site da Anatel, tirei isso do site da Anatel, tem um manual contendo informações e instruções para o cumprimento de procedimentos regulatórios. A aeroespacial ela começou com o satélite russo Sputnik, que foi lançado aí em outubro de 1959. Né? E o primeiro satélite de radioamadorismo ele foi lançado em dezembro de 61, se chamava Oscar 1, potência de 100 mil watts. Ele funcionou 3 semanas, as baterias acabaram, pifaram e durou só isso. Tá? Em 1969 foi fundado a EMSAT. Tá? E a EMSAT ela se espalhou pelo mundo, então Alemanha, Reino Unido, Japão, Brasil, muitos experimentos foram feitos, muitos fracassos, muitos sucessos aconteceram. Tá? Os pequenos satélites são, de acordo com o entendimento da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, aqueles com dimensão e peso reduzidos, que destinam em geral a missões de curta duração. O uso de tais satélites é autorizado no âmbito da Anatel, seguindo os mesmos procedimentos aplicáveis aos demais satélites, diferenciando em função do serviço de radiocomunicação associado. Aí está o site para quem quiser pesquisar mais, ter mais informações. Tá? Tem também um site aí que você vê aí todos os satélites aí amadores que estão em operação. Ele fica em tempo real, tá? É legal você acessar esse site aí. É o amsat.org/status, tá? Mostra aí todos os satélites aí operacionais em órbita. E tem até um descritivo de projeto satélite radioamador. Se você se animar aí a fazer um projeto de radioamador, você que é estudante universitário e está cursando aí telecomunicações, alguma coisa assim, você pode propor aí um satélite que pode ser lançado aí numa dessas naves espaciais aí que frequentemente vão ao espaço. Para instalar a lista de satélites do OpenGD77, você vai ter que entrar com o CPS do OpenGD77, entrar em Extras, OpenGD Suporte. Tá? E aí você vai ver Install Satellite Keeps. Você clica ali e automaticamente a lista de satélites é instalada no seu rádio. Tá? Tem que fazer isso para você poder ter acesso à lista de satélites, senão você não vai ver. Outra coisa que é legal também é o prompt de voz. Tá? Já está funcionando o prompt de voz. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no rádio. Pessoal com dificuldade visual, tá? É muito legal esse recurso. O prompt de voz. Tá? Com o prompt de voz você pode ajustar a velocidade. 1.25, 1.0, vai até 2.5 a velocidade da voz. Tá? E está em português, que é mais interessante. Então, eu vou mostrar também que você pode instalar isso. Esse arquivo está disponível no site da OpenGD77. Basta você entrar em suporte, OpenGD77 suporte, Write Voice Prompt. Tá? Você entra também lá pelo Extras. Tá? E esse arquivo, o Português de Brasil 1.25, é que eu instalei no rádio. É a Vitória que fala aí, tá bom? Você pode instalar também no seu rádio aí o prompt de voz, é mais um recurso, uma facilidade aí do OpenGD77 para o RT3S. Bem, aí é o site, né, o endereço onde você vai baixar, lá tem várias opções, você vai ver que tem, assim, ele está lá em português, né? Aí tem 1.0, 1.25, 2.0, 2.25, aí é a velocidade da voz, tá? Que você vai selecionar. Você baixa o arquivo, tá? E faz a instalação conforme eu mostrei aqui, ó. É bem simples, tá? A instalação no rádio com, claro, o cabo de programação e o code plug, né? Então vamos agora dar uma olhadinha no rádio. Vamos ver como é que ficou o rádio aí e quais são as funções aí para o satélite, como é que se utiliza. E mais algumas dicas aí do RT3S com o OpenGD77. Então, pessoal, eu normalmente deixo ele aqui na frequência
na TG do GPS, apesar de que não tem muita coisa a ver, né? Você aperta a tecla vermelha, coloca ele aí no modo VFO, e depois você vai na tecla verde, procura aqui opções gerais, aí você vai ligar o GPS. Tá? Então o primeiro passo aqui é ligar o GPS. Observa que aqui você liga ou desliga o GPS. Ó. Você deixa ele ligado, liga o GPS. Tá? Então esse é o primeiro passo. É colocar em VFO, ligar o GPS. Depois que você liga o GPS, leva um bom tempo, tá? Até ele achar os satélites. Então, e outra coisa, você tem que deixar ele no local aberto, senão você não vai pegar muitos satélites, não. Eu deixei ele um pouquinho ali, pegou alguns satélites, tá vendo? Já tem alguns satélites aqui que pegaram. Se você colocar aqui na função GPS, ó, você vai ver que tem, ele pegou 3 aí, 3 pontos, tá? 3 sinais aí de GPS. Tá? O pessoal tem bem mais experiência que eu nessa parte de satélites, né? Mas é importante que você instale a lista de satélites. Essa lista de satélites eu mostro lá na apresentação como é que você instala. Aí ela aparece aqui, ó, tá vendo? E pela lista de satélites, você vai escolher qual satélite que está mais próximo, que tem um tempo menor, ó, 48 minutos. Tá vendo? Em 48 minutos ele vai estar passando bem próximo, tem um contador, 36 minutos, tem um contador decrescente, ele vai reduzindo, quando chegar aí próximo a zero, ele vai estar passando aqui pelo centro, que está bem perto de você. E aí o rádio, ó, ele já tá programado, ó, com as frequências, basta você transmitir, tá? Ele já se ajusta automaticamente, então basta você transmitir e tentar fechar o QSO lá com o colega, tá? Então basicamente é isso. O pessoal tem bem mais experiência que eu aí nessa parte de GPS, né, e satélite, mas é a operação de satélite convencional, só utilizando aí essa interpolação aí que o OpenGD 77 apresenta, né, e a lista de satélites aí que você vai escolher, qual é o satélite aí que está passando mais próximo de você, tá? Quanto mais próximo do centro, mais perto de você. E o horário, né? Tá vendo? O horário que ele vai passar aqui, mais perto do centro. Tá? Aqui é um ajuste de squelch, ó. Você pode desligar o squelch, se quiser. Tá bom? Então, aí tem mais informações sobre o satélite. Tem aí os dados aí da frequência de recepção, frequência de transmissão, tá? Para poder falar com esse satélite. E é isso. Os demais detalhes aí o pessoal que opera satélite conhece bem, tá? Mas para ter isso você tem que ativar o GPS, como eu mostrei, aguardar aí um tempo para ele conseguir fazer acquiring, né, que é captar os satélites para que você tenha aí os canais, tá bom? O que mais que eu queria mostrar para você? Tem um esquema de menu rápido. Menu rápido você pressiona a tecla de cima e o botão verde ao mesmo tempo, e ele abre um menu rápido. Eu instalei também canal para VSO. eu instalei também um prompt de voz em português, ó. Canal para VSO. Tá vendo? Copiar quinto fio para canal. Filtro C, T, C, F, F, D, C, F. Isso NR, filter, T, G. Isso é muito bom para o pessoal que tem deficiência visual. Ativado. Canal para VSO. Copiar quinto fio para canal.
tá bom? Então eu mostro também na apresentação como é que se instala esse prompt de voz em português, tá? E funciona direitinho. Menu, GPS, Ó, zona, contatos, detalhes canal, sinal recebido, versão Freeware, opções, último escutado, informação de rádio, satélite, GPS, zona, contatos, detalhes canal, sinal recebido. tá? Então isso é mais um recurso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, quando a gente entra na zona, por exemplo, a gente pode selecionar uma zona aqui, por exemplo, usuais, tá? E com a setinha para cima, fazer um scan, ó, deixar ele escaneando aí os canais, tá vendo? Quando entrar qualquer QSO aí numa dessas TGs, ele para automaticamente. Isso é um outro recurso aí legal também do OpenGD 77 com RT3S. Tá bom? Bem, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. A apresentação foi simples, né? Foi rápida, mas esse era o objetivo. Vamos voltar lá para o vídeo. Isso aqui eu continuo falando sempre, né? Você tem um rádio digital, esse rádio digital se conecta a um ponto de acesso através da internet vai para um data center. Esse data center é espalhado no mundo todo, tá? O data center é uma infraestrutura de telecomunicações com toda segurança, é tudo interligado via fibra ótica, protocolo de alta velocidade, fast forward, tá 24 horas por dia funcionando, e nós acessamos aí o servidor da Brandmaster em 7242 que está instalado no data center em São Paulo. Você pode ligar seu hotspot em qualquer um dos servidores, vai funcionar. É claro que você vai ficar com uma latência um pouco mais alta. Aí estão todas as TGs, né, os talk groups, os grupos de conversação. Eu falo isso porque tem muitos colegas novos entrando, o pessoal, até há pouco tempo mesmo, um colega de Portugal estava querendo saber qual que era a TG do Planalto Central. Qual que é do Planalto Central? O colega não entendia de jeito nenhum, rapaz, o português lá de Portugal. E eu entendi, eu falei, você está querendo o endereço de Brasília, não é isso? É isso mesmo, Planalto Central, Brasília. Aí eu falei, olha, 724-31. Então, assim, é interessante a gente mostrar isso. Do lado esquerdo aí são as repetidoras, todas as repetidoras ativas, e que são mantidas por colegas, né? A repetidora funciona como um hotspot, via internet também, tá conectada aí à Brandmaster. E à direita a TG, então essas TGs todas aí na Brandmaster, elas estão lá no servidor da Brandmaster instaladas, tá? Todas essas TGs aí. Começa com 724 e depois vem mais alguns números, tá? Bem, aí só relembrando, né, o Code Plug, você tem a lista de contatos sempre. A lista de contatos são os contatos, as TGs que você quer falar. Então você seleciona, você pode colocar esse mapa do Brasil todo aí no seu Code Plug, tá? Ir lá TG por TG, montar uma lista de contatos. Lembrando que para cada contato você vai ter que construir um canal, tá? Você tem que montar um canal, esse canal tem frequência, esse canal tem color code, esse canal tem slot. E color code vai ser sempre 1 e o slot, o único que tem slot 1 é o 724. O restante todos ficam no slot 2, tá? E lembrando que, por exemplo, se você vai ter repetidor e hotspot no teu Code Plug, você vai ter que repetir todos os canais. Você vai precisar ter canais para o hotspot e canais para a repetidora, mesmo que as TGs sejam as mesmas. Bem, essa aí são a lista de encontros oficiais da rede. Tem encontros aí a semana toda. Agora deve dar uma parada aí com as festas de fim de ano, mas tem muita coisa aí, muito bate-papo, muito encontro aí a semana toda, o pessoal participar. Queria agradecer a participação de todos. Se eu não fizer mais vídeo esse ano, aí só ano que vem. Deixa um abraço a todos, até o próximo vídeo aí, valeu.